Olá, gente, como vocês estão? Meu nome é Diego Menezes, eu sou professor do curso de Psicologia aqui na Facene, em Mossoró, e nesse semestre eu vou conduzir a disciplina de psicanálise com vocês. Nesse vídeo eu proponho uma discussão em torno de um tema pertinente à psicanálise, a clínica da fantasia, e eu espero que esse vídeo seja o ponto de partida para diálogos interessantíssimos a partir da psicanálise. Então, o tema, como eu já falei para vocês, é a clínica da fantasia, e para isso eu recorri a um texto de Freud chamado Delírio e Sonho na Gradiva de Jansen. Então, o título da minha fala nesse vídeo é o que o delírio e o sonho na gradiva de Jansen podem nos ensinar sobre a clínica da fantasia. Eu redigi a minha apresentação, depois eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam acompanhar o vídeo com o texto em mãos, está bem? Então eu vou começar a leitura e eu vou também parando, pontuando categorias, conceitos que eu considero interessante explanar um pouco mais. Dito isso, vou iniciar a leitura. Estou muito entusiasmado em estar mais um semestre aqui, reunido com vocês, em torno da psicanálise, unidos por essa transferência de trabalho maravilhosa que nos coloca para investigar o que a psicanálise tem a nos ensinar sobre a condição humana atravessada pela experiência do inconsciente. E graças à investigação e à sistematização do inconsciente, que Freud é considerado a terceira ferida narcísica da humanidade. A primeira é Copérnico, que demonstrou que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. A segunda é Darwin, ao afirmar que o ser humano compartilha o mesmo ancestral do macaco. E a terceira, Freud, que mostrou que não somos donos da nossa própria casa, com o conceito do inconsciente. A proposta de trabalho do trabalho de hoje é a bendita gradiva de Jansen, bendita de bem dizer. Afinal, não é essa uma das lições que podemos depreender de uma análise? Um bem dizer sobre nossas vidas? Um bem dizer que não tem a ver com frases de autoajuda, tampouco com uma romantização das narrativas de sofrimento, mas há uma mudança de posição. E a gente vai falar mais disso no decorrer de nossas aulas. Interessante que quando eu estava organizando alguns pontos para trazer para discussão hoje, me veio à mente aquela anedota que conta a história da primeira viagem de Freud, Jung e outros psicanalistas aos Estados Unidos para transmitir a psicanálise por lá. Quando avistaram a Estátua da Liberdade, Freud se dirigiu a Jung e disse: "Eles não sabem que estamos trazendo a peste." Em certa medida, atualizamos esta cena a cada transmissão. Pois em psicanálise não há um ideal de aprender que sirva para todo mundo. Há algo que está sendo dito pelo outro que nos fisga e a gente não sabe por quê. Não é à toa que a gente diz transmissão em psicanálise, e não palestra. Alguém advertido pode lançar mão de muitos exemplos que dão prova dessa influência do inconsciente no ato de aprender. A gente aprende sob transferência.
Muita gente que está iniciando os estudos em psicanálise me interpela para saber por onde começar suas pesquisas. Haveria, portanto, nessa lógica, uma introdução que seria de algo de fácil assimilação e, de modo progressivo, iríamos acessar conceitos mais áridos. Mas não é por aí. E por onde começar a estudar? Como aprender psicanálise? Não consigo aprender psicanálise. Ela é muito difícil, ela é muito hermética. São questões frequentemente endereçadas a mim. Aprender psicanálise é algo da ordem de uma experiência e crença no inconsciente. Por isso é tão singular. Sendo assim, é fundamental que o candidato a praticante de psicanálise se submeta à sua própria análise pessoal, porque a formação do analista é no divã e não na academia. Tem uma frase de Lacan que eu gosto muito, que diz que o percurso em psicanálise é muito solitário, mas não são os outros. A academia faz parte desses outros tão fundamentais no nosso percurso. Por isso estamos aqui, sustentando a psicanálise na universidade. Então, por onde começar? O começo é por onde a gente começa, não havendo, portanto, um começo comum para todos, mas fundamentos que sempre nos ensinam a cada retorno. Porque o texto, como diz o professor Ailton Siqueira, também precisa ser escutado. E eu achei de uma delicadeza primorosa escutar o texto. E assim como Freud, hoje a gente vai escutar os delírios e os sonhos da Gradiva, colocando a literatura no lugar de sujeito suposto saber. A relação de Freud com a literatura é antiga. Freud se interessava pela literatura e tinha por ela um apreço inestimável. Tão importante que foi através de um texto de Goethe que ele decide estudar medicina. No texto da Gradiva, Freud traça um paralelo entre ciência, arte e psicanálise, situando a psicanálise muito mais próxima da arte do que da ciência. A ciência se baseia em evidências passíveis de generalização, e a psicanálise, assim como a arte, é algo da experiência singular do sujeito. A Gradiva foi uma indicação de Jung para Freud. E ele ficou tão admirado com a narrativa ficcional que leu, que escreveu para o autor, para Jensen, para se informar se ele, Jensen, havia lido algo sobre psicanálise, ou se ele tinha escrito a obra baseado em alguma experiência factual dele, o que foi negado pelo autor. Ele responde dizendo que não leu nada sobre psicanálise e a história em questão era fruto exclusivamente de sua imaginação, de seu ato criativo. Inclusive, Freud envia para o autor as análises empreendidas na Gradiva e o autor aprecia muito elas. Me veio agora também à mente uma frase de Freud, que ele diz que antes, onde um psicanalista chega, um poeta já havia passado por lá, já havia chegado antes. É interessante a gente refletir aqui sobre uma observação de Lacan sobre a análise que Freud realizou da obra de Jensen. Freud não pretendeu empreender uma análise de Jensen. Falta para isso uma série de condições, inclusive a participação ativa com palavras do autor. Mas o que Freud fez foi escutar o texto como um testemunho do inconsciente. Isso é muito interessante. Do mesmo modo, as estruturas clínicas que nós vamos discutir
de modo mais profundo no decorrer da disciplina, que é neurose, psicose e perversão, só fazem sentido na experiência da análise. Fora dela, e pelos mesmos motivos das obras de autores, não é possível realizar uma análise, tampouco estabelecer um diagnóstico diferencial. Porque o diagnóstico para a psicanálise não é o diagnóstico absoluto, mas é o diagnóstico diferencial, que só vai fazer sentido na experiência analítica, na condução do tratamento, para ajudar o analista a conduzir o tratamento. Porque para cada estrutura vai ser uma condução diferente. Agora, pretendo fazer uma breve explanação da história de Norbert Harold. Norbert é um arqueólogo dedicado que se apaixona por um afresco de uma jovem que havia um modo de andar singular. Ele faz uma réplica da imagem e leva consigo para casa, chamando-a de Gradiva, que significa aquela que anda. Então, Norbert, um arqueólogo dedicado, quase como um sacerdócio à sua profissão, ele se encanta por esse afresco dessa jovem que tem um modo singular de andar e faz uma réplica para si e traz para sua casa. E aí é interessante a gente acompanhar a história, inclusive eu sugiro que vocês leiam o texto da Gradiva, para que vocês possam também fazer conexões com essa apresentação, com essa proposta aqui de discussão. Esse início vai ser interessante no desdobramento do delírio de Norbert. Então Norbert leva essa réplica para casa e ele já está na Alemanha e tem um sonho terrível, angustiante, que ele encontra a jovem Gradiva na época onde o Monte Vesúvio entra em erupção, devastando a cidade de Pompeia no ano de 79 d.C. No sonho, ele a interpela, mas ela não retribui a atenção, encostando a cabeça nos degraus de uma escada e permitindo ser coberta pelas cinzas do Vesúvio. Ele acorda com o barulho da rua. Então, o barulho da rua, né, entra no sonho e ele acaba acordando. E precipita-se na janela e acredita ver a Gradiva, a jovem do sonho, e que ele viu no afresco, circular na vizinhança. Sai em busca de sua amada, mas retorna para casa ao perceber que estava com a roupa de dormir. E os vizinhos começam a zombar dele, a rir dele, e aí ele retorna para casa. Na vigília, permanece a crença na existência da Gradiva e julga reencontrá-la em Pompeia. Dirige-se, e aí ele encontra um jeito de convencer a universidade que era importante ele realizar um projeto, e dirige-se para Pompeia, em busca da jovem, do seu delírio. E encontra uma jovem que ele julga ser a Gradiva. Então ele está já lá, né, lá em Pompeia, nesse sítio arqueológico, e ele encontra uma moça que ele julga que essa moça é a Gradiva. E a moça, interessante que ela percebe o delírio de Norbert. Só que ao invés de dissuadi-lo, de dizer que é um delírio, que ele estava equivocado, que era coisa da cabeça dele,
ela tem uma posição, uma conduta diferente. Ela participa do delírio de Norbert, assumindo o lugar da Gradiva, para assim empreender um tratamento de cura ao nosso protagonista. Ao final de contas, no decorrer da história, a gente descobre que a Gradiva é, na verdade, Zoe Bertgang, sua vizinha e amiga de infância. Que aí eles, né, ela nutria um amor por ele, né, cuja relação Norbert havia recalcado. E mais na frente eu vou explicar para vocês o que é essa operação, né, o recalque. No final da história, Zoe obtém êxito e Norbert reconcilia-se com seu desejo. De partida, é interessante destacar a dimensão positiva do sintoma atribuída pela psicanálise. Freud, em O Mal-Estar na Civilização, nos ensina que não devemos ver a doença como uma inimiga, mas como aliada, como uma fonte de aprendizagem. O sintoma, portanto, não é algo que deva ser suprimido. O sintoma é uma invenção singular do sujeito para dar conta de seus conflitos. É uma mensagem cifrada à espera de uma interpretação. Os mal-estares, eles são instalados através das palavras. E são através das palavras que o sujeito vai dando destino aos afetos que o angustiavam e que o paralisavam na vida. E é através da palavra que o sujeito vai mudando de posição frente ao sofrimento e assumindo a responsabilidade de construir seu horizonte à sua maneira. Na nossa história, metaforicamente, Zoe Bertgang, aquela que tem o brilho ao andar, atua como um analista, acolhe o delírio de Norbert como um aliado e, por meio da palavra, com suas ambiguidades e duplos sentidos, contribui na recondução do seu amado ao seu percurso de reconciliação com seu desejo. Como nos adverte o psicanalista Marco Antônio Coutinho Jorge, que Freud veicula explicitamente a noção hoje tornada lugar comum no ensino de Lacan, de que o inconsciente é um saber que se revela por meio da ambiguidade de palavras. Foi preciso Norbert fugir do seu desejo para poder reencontrá-lo. É interessante traçarmos a diferença entre realidade e realidade psíquica. O psicanalista Alexandre Simões nos adverte que a realidade psíquica é o lugar desde o qual o sujeito lida com a realidade. A distinção entre a realidade e a realidade psíquica não é dicotômica. A maneira que a gente tem como lidar com a realidade, com o concreto, com o factual, é sempre pela realidade psíquica. Portanto, a realidade psíquica é estruturante. Sendo assim, a fantasia não se refere somente à imaginação, mas a algo da ordem de um mediador, de um organizador da nossa relação com o objeto. E aí, me lembro das perguntas de alguns alunos. Professor, como saber se o paciente está falando a verdade no atendimento? Não é disso que trata a análise. O analista não tem essa postura policialesca. O que nos interessa é a realidade psíquica. Vou começar a indicar a leitura da Gradiva. Outro ponto que gostaria de trazer para a discussão é o conceito de transferência. A transferência, portanto, é amor, como nos esclarece Christian Dunker. É a atualização de afetos vividos outrora e endereçados a novos personagens de nossas vidas. Esse fenômeno não é reservado à experiência psicanalítica. Acontece o tempo todo no nosso cotidiano, com professores, com médicos, com pessoas do nosso convívio. É o santo que não se bate, é o enamoramento pelo mestre, é a confiança no médico,
É um fenômeno que é sustentado pela crença que o outro tem um saber sobre nós. E aí o outro vai ocupar o lugar de suposto saber. A grande sacada de Freud foi se servir desse fenômeno para tratar os sujeitos que o procuravam para se desvencilhar de seus sofrimentos, como Dora, o Homem dos Ratos e tantos outros. No texto da Gradiva, no primeiro parágrafo da página 49, Freud traz o conceito de recalque e o diferencia de esquecimento. Esquecimento como algo da ordem de não lembrar e recalque como algo da ordem de um duplo esquecimento, uma operação utilizada pelos neuróticos para negar a castração. E um bom exemplo disso são as ruínas de Pompeia. E por fim, a angústia como o único afeto que não mente, que irrompe com o retorno do recalcado, experimentado pelo nosso protagonista no seu primeiro sonho. E aqui gostaria de chamar a atenção para o que Tiago Neves, professor da UFCG, destacou na leitura do Seminário de Angústia de Lacan, que na produção da angústia o sujeito tem a oportunidade de reelaborar sua existência, seu lugar no mundo, portanto tem alguma coisa de transformativo na angústia. Por isso, a arte é uma via muito interessante para que a gente possa dar um destino à angústia, nos orientando no mundo, o que não é possível na medicalização excessiva, que na corrida para aplacar a dor acaba inibindo esse potencial transformativo. Gostaria de interromper minha fala com duas passagens que têm a ver com o que discutimos, né, hoje. A primeira, de Gaston Bachelard, que diz: os psicólogos não sabem tudo. Os poetas trazem outras luzes a respeito do homem. E a outra de Freud, que afirma que as aplicações da psicanálise são também uma confirmação dela. Obrigado.